Iniciando mais um episódio do podcast Agro do Futuro. Meu nome é Gabriel Martins, estou aqui como host junto com o meu amigo Francisco Calaça. É sempre um prazer especular o futuro, né, Gabriel? E aqui no Agro do Futuro, a gente está tentando prever o futuro do agro. Eita. E estamos com um convidado fantástico. Altíssimo nível. Super premiado. Viajado. A gente teve que trazer ele de fora do país, né, para vir para esse episódio. Pois é. Estamos aqui com Raimundo Lima. Agradecer, Raimundo, por ter aceito esse convite para estar batendo esse papo conosco aqui. O Raimundo, que é formado em biomedicina, mestre em biologia, né, já foi professor da PUC e agora trazendo para nós aqui, a gente vai falar muito sobre esse empreendimento que é sucesso e é muito orgulho para nós aqui de Goiás, que é a BioUs. Enfim, Raimundo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Francisco. É uma honra estar aqui contribuindo e principalmente divulgando as tecnologias do agro para a população como um todo. Estamos aqui para bater um papo, mas de forma mais descontraída, mas também com muita tecnologia e muito conhecimento na área do agro. Eu acho que a gente pode começar pedindo para o Raimundo contar um pouco da sua trajetória, né? Pois é, eu tô vendo aqui, ó, Raimundo foi secretário de Pesca e Aquicultura de Nova Veneza, diretor de cooperativa, né, que é a Copac, Cooperativa de Pesca e Aquicultura. Tem uma história bacana, hein, Raimundo? Tem um pouco rodada, a gente já rodou um pouquinho aí nesse mundo, mas minha história, ela se mistura em algumas vezes, no campo da startup a gente fala de pivotagem, né, então ela foi pivotada há algum tempo, mas eu sempre falo que minha história ela foi definida por conta de a gente está falando aqui de Goiás, mas por conta de uma rádio sertaneja. Olha só. Minha irmã, na época de férias, minha mãe ligava para as rádios para ganhar ingressos para cinema, para o Mutirama. Então a gente conseguia esses ingressos para poder aproveitar ali as férias. E numa dessas, em 1993, ela ligou para a Rádio Terra e a gente conseguiu 2 ingressos para assistir um filme chamado Jurassic Park. Então esse filme que foi o primeiro insight assim de mudança de chave na minha vida, porque eu queria ser aquele cientista trabalhando com DNA. Isso foi em 93. Só que 5 anos depois, em 98, eu tinha 14 anos, minha mãe teve câncer. E câncer de mama, um diagnóstico esse diagnóstico que foi o que trouxe para mim novamente o DNA, porque a gente falava de mutação no colégio, ainda no segundo grau, falava que o câncer era doença genética, doença envolvendo DNA, alterações do DNA, então eu comecei ainda mais a se interessar pela doença. Mas minha vida mudou por conta do exame que minha mãe fez, que chama imunistoquímica, e nesse exame de imunistoquímica tinha vários marcadores ali moleculares, ó, está falando de agro ainda, tá? Mas vários marcadores moleculares, e ali ao final do exame, uma profissional assinava biomédica, mestre em biologia molecular, professora doutora Vera Sade. E aí, por conta daquilo, eu estava ainda no segundo ano do ensino médio, eu já estava começando a definir a estratégia, mas aquilo me chamou muita atenção. E acabei entrando na graduação em biomedicina, depois me tornei mestre em biologia molecular por conta desse exame. E minha vida mudou completamente. Eu entrei em 2003, minha mãe faleceu, infelizmente, em 2002. Obrigado, mas em 2013 eu entro no laboratório de pesquisa em genética do câncer na PUC. Foi onde eu me formei no núcleo de pesquisas do Replicon, professor Dr. Aparecido Peixoto e o professor Cláudio, que já tinham um núcleo de pesquisas por conta dos radioacidentados do Césio 137 desde 87. E aí aquele núcleo de pesquisa a partir de 2003 eu me encontrei. Fui estudar DNA, isso é 2003, 10 anos depois do filme de 1993. E aí começo a estudar DNA, rato de laboratório mesmo, completamente. Entrava no laboratório às 7 da manhã, saía às 10 da noite no laboratório. Isso é segunda a segunda. Porém, em 2013 eu fui convidado a ser secretário de Pesca e Aquicultura do município aqui de Nova Veneza, próximo a Goiânia, 30 quilômetros de Goiânia. É aí que eu tenho imersão no agro. Mas eu passei a minha vida acadêmica na área de biotecnologia. Então, a biotecnologia, para mim, é uma ferramenta muito poderosa. E hoje ela pivota para todos os lados, no agro, na indústria, na área da saúde. Então, eu aprendi a usar a biotecnologia como ferramenta. E a partir disso, são várias assim, ações nossas em relação a essa ferramenta, mas a gente pivotou para o agro, para a indústria e
para a área da saúde. E essa hoje é o DNA, literalmente, da BioUs, de trabalhar os 3 setores com a mesma ferramenta. Então, a gente tem isso como estratégia de crescimento hoje. Que história, acho fantástica. Uma história de superação, história de várias motivações, né? E que isso desembocou aqui, desagou, né? Aliás, né? No agronegócio. E é interessante pensar, né? Cada pequena coisa que a gente percebe que acontece na nossa vida, né? O quanto isso, lá na frente, ela muda radicalmente a direção para onde nós estamos exatamente. É meio curioso, você olha para trás que você consegue perceber, né? A importância de cada fato. Que nos constrói, né? Hoje nós somos uma sequência de pequenos fatos que aconteceram no passado. É verdade. Pô, Raimundo, depois dessa história, poxa, inspiradora, né? Inspirador. A gente vê como é que as coisas podem ir tomando os caminhos, né? E aí a gente falou que, trazendo o Raimundo já do exterior, né? Falando aqui das passagens lá pela África, recebendo prêmios. Teve um passarinho que me contou que a BioUs acabou de ficar entre as startups de destaque em mais um prêmio. Me conta aí do último, né? Mas faz um resumo aí de tudo que vocês já conseguiram e por que vocês têm conseguido isso, né? Como é que vocês têm chamado tanta atenção assim, né? Que traz uma biotecnologia, traz muitas ferramentas que de fato tem prometido e tem mostrado que pode revolucionar o agro. Bem, Uriel, eu e meu sócio, o Eduardo, somos formados naquele mesmo laboratório de pesquisas, no núcleo de pesquisas Replicon. Então a gente já é amigo há mais de 20 anos. Olha só, a sociedade começou na bancada do laboratório. Então esse entrosamento começou ainda na academia. E a BioUs é a nossa 4ª empresa juntos. Então a nossa história de empreendedorismo ela inicia em 2017. Só que antes de 2017, com esse 2013 que eu tenho uma imersão no agro, aplicando a biotecnologia para a área de aquicultura, foi quando eu percebi que a academia estava deixando um pouco a desejar em relação à objetividade, ao desenvolvimento de produtos e de processos. E aí, por incrível que pareça, eu fui convidado a participar do intercâmbio na Escola de Medicina de Atlanta para aprender uma tecnologia chamada CRISPR, que nem ainda estava tão conhecido no mundo, né? Mas nos Estados Unidos já estava aplicado para o tratamento de hemofilia. Então, o Dr. Tom Howard, meu amigo pessoal, convidou, morei 1 ano nos Estados Unidos, e quando eu vi uma startup de biotecnologia incubada dentro de uma universidade, recebendo grants, recebendo editais de subvenção, aquilo me despertou uma outra chave na minha vida, foi minha segunda chave. Por quê? Porque eu via que eu podia empreender na ciência, recebendo por isso e de forma mais objetiva, desenvolvendo produtos e processos. Que de fato respondem a dores que a sociedade está demandando, né, Canas? Exatamente. E aí eu volto para o Brasil em 2017 e fundo minha primeira empresa de consultoria para o agro. Tinha 11 sócios, essa primeira empresa. Acho que a gente já entendeu o porquê que foi a primeira, né? Foi a primeira, mas o propósito era muito legal, mas infelizmente não se manteve, mas a curva de aprendizagem foi muito grande. E eu sempre, desde a época da academia, nas aulas práticas, que eu era professor de aulas práticas de genética, de bioquímica, eu sempre falava que os alunos precisavam errar. Porque o aprendizado vem com erro. Se você acerta uma prova tudo de uma vez e você não vai ter um aprendizado pro resto da vida. Eu tenho certeza que aqueles alunos que tiraram a nota baixa ou reprovaram alguma matéria, aquele aprendizado fica pro resto da vida. E é justamente isso que fez com que eu, nesse primeiro empreendimento, começasse a pivotar para outras soluções. E o agro, por conta da cooperativa em si, me fez pensar sobre os diversos gargalos que os desafios da aquicultura traz para o Brasil. A gente está passando por um processo ainda muito mais sério em relação ao desenvolvimento tecnológico. A gente tem uma cadeia de desenvolvimento de confinamento de tanto bovinos, como suínos, como de granja, mas a aquicultura ainda é um sistema não tão intensivo. A gente tem mais de 8.000 quilômetros de costa, as águas continentais têm um potencial enorme de produção, mas a gente não produz nem a metade do que a gente consome de pescado.
A gente importa metade do que a gente consome anualmente. 50%. E isso me fez pensar justamente o que estava faltando. E eu sempre achava que a tecnologia era a solução. Mas a organização do agro na área de aquicultura hoje, para mim, é o principal fator para crescimento. Então a gente criou o modelo, trouxe o modelo de cooperativismo para justamente fortalecer. Para você ter ideia, 83% dos produtores de peixe no Brasil são pequenos produtores. Eles têm menos que 5.000 metros de lâmina d'água. Isso é um fator muito crucial. Por quê? Porque os grandes produtores têm acesso aos créditos, têm acesso à tecnologia, têm acesso ao mercado. Os pequenos não. E eles ficam reféns desses grandes. Então, a gente tem uma necessidade de organização de cadeia. E a proposta da cooperativa é justamente essa. Então, a gente entendeu que a tecnologia é uma das partes, mas a organização de logística, a organização da administração, se ela é cooperativismo ou se ela é uma empresa, a verticalização dela. Hoje, um produtor de peixe no estado de Goiás, ele sofre bastante. Goiás, para vocês terem ideia, não produzem 30 mil toneladas por ano. É muito pouco pela demanda que se somar Goiás e DF, dá mais de 100 mil toneladas. Então, vem muito peixe de fora. Vem do Paraná, vem de São Paulo. E por isso que eu comecei a pensar em empreendedorismo. Então, o Sebrae me ajudou bastante nisso. Eu fiz todos os cursos possíveis. Eu sou na área de pesquisa, sou pesquisador de academia. Eu fui para o Sebrae para aprender fluxo de caixa, planejamento estratégico. E aí, quando eu fui para esse lado, a gente foi pivotando a startup. Só que aí, em 2019, acontece outro fato. Meu pai teve câncer. Ele veio a falecer também. Meu sogro teve câncer, ele também veio a falecer. E aquele sonho, aquele propósito de desenvolver alguma coisa que pudesse ajudar, que pudesse virar a chave para o tratamento de câncer, volta novamente para a minha vida. E em 2020, em casa, eu e minha esposa é bióloga e geneticista também, desenvolvemos um processo no bioreator, dentro de casa, para a extração do biopolímero nosso. Foi o primeiro passo que a gente teve de que podia sair um pouco da teoria e ir para a prática. E aí, com o professor Rafael Quirino da Universidade da Georgia, um brasiliense, que é professor hoje lá na Georgia, a gente conseguiu publicar um artigo que ali, a partir de um resíduo da aquicultura, era possível produzir um bioplástico. E aí vem a questão de internacionalização, porque em outros países isso ainda não era realizado, somente na academia, mas a aquicultura era a alavancagem disso. Por isso que a gente pensou, o resíduo nunca será o fim, ele será o começo para a gente. Porque é um alimento para a gente das nossas bactérias que nós utilizamos. E aí os prêmios vieram por conta de um processo muito mais moroso, porque quando veio 2020, em 2021, a gente estrutura a BioUs como empresa, ela tinha nascido há 10 anos, mas ainda como sonho. A gente estrutura a empresa, vem os editais de subvenção. Aí veio Catalisa, veio Centelha da FAPEG, veio Inovativa, que é um processo de aceleração, e aí a gente fez um mapeamento disso tudo. Organizou as oportunidades. E esse levantamento foi o principal para a gente, porque na primeira rodada de negócio nossa, na fundação da BioUs em 2022, a gente teve uma proposta de R$100 mil por 15% da startup. É uma diluição leonino, né? muito séria, muito séria. Na primeira aceleração. E a gente ficou pensando, mas a gente conseguiu 250 mil com editais, 100 mil por 15% já na primeira rodada. Foi daí a decisão, eu vou mapear tudo que for possível de edital de subvenção. Brasil e mundo. A gente tentou 142 summits, editais, acelerações em 3 anos. A gente levou não mais 80. Mas o não dos 80 deu os feedbacks para que a gente fosse aperfeiçoando. E conquistamos 36 editais. A gente captou, em 3 anos e meio, R$3 milhões. 100% do nosso equity hoje está na mão dos fundadores. Por quê? Porque a gente soube aproveitar aquilo que era de oportunidade. Tanto no Brasil como no mundo. E o que fez a gente buscar a questão de amadurecimento no mundo é porque o termo Deep Tech, o ecossistema de Deep Tech no Brasil ainda está amadurecendo. Já evoluiu muito em 3 anos,
mas se compararmos ao da Europa, da Ásia, que a gente acabou de chegar, e o dos Estados Unidos, ainda temos muito que amadurecer. Um grande avanço na China, né? Muito. Muito investimento em P&D. Você está contando uma história muito interessante que vai ao encontro de algo que eu critico muito aqui no Brasil. Nós temos bons cientistas, nós temos uma academia fantástica, né? E aí o cientista, quando ele fica bom demais, a gente exporta ele ou ele passa num concurso público, não é isso? O cara passa a vida fazendo coisas, tem amigos assim. Nós, cidadãos, né? Você aí, ó, investe nele com seus impostos, né? Porque as melhores academias brasileiras são as públicas. E aí ele vai fazer mestrado público. Eu fiz mestrado público. Doutorado público. Eu também. Né? E aí, de repente, o que esse cara faz? A maior parte das vezes, não estou dizendo que foi eu, né? O Raimundo também não foi assim, o Gabriel também não foi, mas muita gente vai prestar um concurso, né? E vai fazer alguma coisa completamente distante daquilo que ele passa a vida pesquisando. A gente tem um gargalo de transformar, você comentou isso na sua fala agora há pouco, a pesquisa em dinheiro. Nota fiscal emitida, em empresa, em faturamento, em benefício para a sociedade, né? Fazer aquela pesquisa que a academia tanto investiu, né? Descer para a sociedade e ajudar alguém. Sabe-se lá como? Curando um câncer? Ou talvez só limpando a água para alguém poder beber, né? Não importa, é importante. Não importa como, mas é importante a gente pensar sempre assim. E aí, esse mindset, eu percebo que você foi especialista nele, né? Inclusive, a gente falou muito a palavra pivotagem aqui, né? Pivotar é a mudança de uma forma de fazer, né? Você pivota o seu suco de laranja, você sempre espremeu ele de um jeito. Aí você comprou uma máquina, você pivotou. É porque você mediu antes, né, Raimundo? Sim. Entendeu que não estava dando certo e precisava mudar. Porque... É por necessidade. Por necessidade. E eu notei que ele precisou sair do Brasil para conseguir ver a luz do empreendedorismo lá e para poder trazer de volta. O que você acha que falta no pesquisador brasileiro para que ele, de fato, tenha essa mudança do mindset dele e comece a empreender sua pesquisa? Ou de fato, apaixonar-se pela pesquisa a tal ponto que não quer divorciar-se dela na defesa do doutorado, na defesa do mestrado? Que é o que acontece, né? O pesquisador brasileiro, depois que defende, divorcia, não quer mais saber daquilo. Mas você, por exemplo, é um apaixonado pela sua pesquisa. A hora que terminou o seu mestrado, se eu entendi a história, você continuou tão apaixonado que em casa, no seu bioreator de casa, é que você viu o seu bioplástico nascendo. Só antes do Raimundo falar, Calas, assim, a gente vê muito esse cenário acontecer, mas a gente vê também muitos pesquisadores que conseguem encontrar ali um propósito e faz um trabalho assim louvável, entrega muita contribuição para a sociedade. Mas é perceptível que pode ter muita melhoria nesse processo, né, Raimundo? Mas, por favor, responda a pergunta do Calas. A gente discute isso em todos os summits, em todos os congressos, todas as feiras que a gente participa. Há um perfil traçado. O Brasil, só Goiás, gera por ano 2.500 profissionais altamente qualificados no campo da biotecnologia. 2.500. 2.500. 80% desses profissionais vão para fora. Fora de estados e fora do país. Buscando a mesma área. A gente tem um curso de biotecnologia na Universidade Federal. É um curso específico da ferramenta. Se você traçar o perfil na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, 80% dos doutores estão na indústria. No Brasil, 80% estão na academia. Então a gente está falando de um perfil de acadêmico, pouco inovação, pouco produção. E é justamente esse mindset que você falou que lá fora enxergou. É trocar o paper pela patente. Só que também tem um gargalo da própria agência de propriedade intelectual, o INPI. A gente teve no Haiku 10 startups goianas foram selecionadas para uma missão internacional em Pequim, no Haiku, que é uma feira internacional da Ásia que tem os maiores centros de tecnologia asiático. E a gente visitou um cluster chamado TUS Park, que é da Universidade de Pequim. E esse TUS Park tem dentro dele
todo o know-how e a expertise de agência de fomento, a propriedade intelectual, o termo é advocatícia, né? Mas é a proteção intelectual aplicado à biotecnologia específico. E a gerente, quando fez a pergunta para a gente, em relação a como que era a propriedade intelectual, eu questionei a primeira coisa. Quanto tempo leva um licenciamento de patente aqui na China, aqui no TUS Park? Ela me afirmou 6 a 8 meses. E só? 6 a 8 meses. Eu tenho um depósito de marca que não fui respondido em 1 ano. Não, eu tenho uma história de um depósito de marca. Em um outro episódio até vou contar, porque a gente vai fazer um episódio sobre registro de patente. Eu tenho um episódio de registro de patente que já tem 6 anos e não tem resposta. Só para você ter uma ideia. Marca, como você está falando que é algo mais simples, só ler e ver se tem alguma coisa igual, né? Eu já vi casos de 2 anos. Nossa. Isso muda muito, porque para a Deep Tech, o principal ativo da Deep Tech é a patente. E explica para nós aqui, pode ser que seja que estejamos com pessoas aqui que não conhecem ainda muito bem o startupês, né, nosso aqui. Então, as Deep Techs, elas são startups que trabalham basicamente em que cenário, Raimundo? Só para a gente contextualizar aqui. Hoje, as Deep Techs é um termo criado em 2013. Recente, né? Bem recente. E nada mais que é o hard science, ou alta tecnologia empregada. E nesse campo de alta tecnologia empregada, tem a biotecnologia, tem a IA e tem a digital. Uhum. As Deep Techs em si, 50% das brasileiras, são mais de 800 mapeadas, elas são de biotecnologia. Então, para você ser uma Deep Tech, a ferramenta que você propõe tem que ser disruptiva e de alta tecnologia. No nosso caso, a gente usa uma edição genética. Para você ter ideia, o grau de inovação nosso, a bactéria que acumula o nosso biopolímero como reserva energética, aproveitando resíduos orgânicos, ela acumula esse biopolímero, igual a gente acumula gordura. A nossa edição genética propõe que, ao invés de ela acumular, ela secrete, ela produza para fora, para dentro do tanque do bioreator. Só essa alteração, somente, mas é uma alteração, muita coisa. Edição genética, aumenta em 20 vezes a produção dela e reduz o custo em mais de 80%. Eficiência. Por isso que é hard. Por quê? Porque é uma ferramenta que a maioria das vezes é só na academia que você vai ver isso em alguma disciplina, algum paper para gerar, mas a gente está fazendo isso para o agro. A gente está fazendo isso para a indústria, a gente está fazendo isso para a área de câncer. Então, a edição genética que a gente está propondo, e aí é um interessante misturar isso com o IA, porque o IA é hype agora, mas a gente já estuda o IA há muito tempo. Ele já está nas grandes corporates há muito tempo. Então, a IA é porque a fonte de energia, seja da vinhaça, seja da aquicultura, seja do laticínio, do soro, combinando diferentes tipos de cepa, a gente tem um RNA. Não é na área de genética, RNA da área de genética, não. É rede neuronal autônoma. Então, você combina isso e gera mais de 170 copolímeros. A gente está falando do mais flexível ao mais rígido dos bioplásticos. Então, você tem uma combinação, uma plataforma a ser desenvolvida muito variável e aplicada. A gente está falando de aplicação. E é justamente na questão internacional que 60% dos europeus, aliás, 60% da demanda de biopolímero comprovadamente biodegradável é europeia. Por isso que a gente busca o mercado em si. Por quê? Porque o mercado que paga mais. É muito difícil falar para um brasileiro que o custo do plástico é X, ele tem que pagar 5X pelo bioplástico. É muito difícil esse mercado para o brasileiro. O europeu já isso é diferente. A gente já tem cliente com demanda para um bioplástico para a área de medicina. Então, para você ter ideia, no mundo se produz 500 milhões de toneladas de plástico. Só de biopolímero é 0,5%. Então, é uma oferta muito grande ainda que a gente tem que... Um oceano super azul. Que é uma tendência, né? Porque a gente percebe que a demanda, a oferta e tem também as questões ambientais. E aí a gente já viu, né, outros cenários acontecendo em outras histórias onde
as pessoas optavam por uma determinada metodologia, sei lá, um determinado máquina, aditivo num combustível, porque assim ficava mais barato. Mas com o passar do tempo, né, a patrola da inovação vem, rapa tudo e todo mundo vai melhorando os processos. Então, talvez na Europa, porque lá é um pessoal, em termos de sociedade, desculpa. Talvez na Europa, porque lá, em termos de sociedade moderna, eles são mais velhos. Sim. Né? O que nós hoje fazemos, os nossos costumes vêm de lá, seja daqui, Brasil, Estados Unidos, então, mas é uma questão de tempo, acredito, né? Os costumes também serem esparramados ao redor do mundo, inclusive o costume de usar o bioplástico. Exato. O Nobel da Economia mostra isso, né? Que foi para 3 grandes personalidades que destacaram a inovação e por que ela acontece de uma forma assim mais emergente na Europa. Essa construção, né? A gente está falando de agro. Já tem 3 grandes empresas brasileiras que vendem dispersantes químicos, embalagens para o agro, porque o agro é um dos poluentes do plástico, né, do microplástico, interessados na nossa tecnologia. Então existe um propósito, sim. E por isso que a Deep Tech ela precisa escalar mais rapidamente para gerar um preço competitivo. Então a gente fala sempre assim, né? Você vai para um lugar, para um país, para entender um pouco o mercado, para aprender, mas a aplicação nossa está aqui. A gente pode até vestir camisas de outros times de futebol, mas a nossa camisa é da seleção. Tanto que a gente, quando defende os summits, a gente estava agora na reunião do G20, indicado pelo Itamaraty como startup brasileira para a economia circular, a gente competiu com as 20 potências mundiais. A gente ficou em segundo lugar, com uma solução brasileira aqui do estado. E as indústrias brasileiras estão procurando essa solução, porque o mundo mudou a visão em relação às alterações climáticas. Bacana. E o agro está em cima disso. Então, as empresas aqui mesmo estão procurando soluções. Uma delas, você pode ver a taxa de crescimento de biológicos no agro. Gigantesco. Falando ainda da transformação do mindset do pesquisador para empreendedor, eu lembro uma vez, que também sou startupeiro, sabe, Raimundo? Sim. Também sou daquele que não quis fazer o doutorado ali para ficar na academia. Né? Eu gosto de ver essa solução aplicada, apaixonado por ela. E aí, só para traduzir um pouco, pessoal, quando a gente fala que paper é o artigo científico, né, que o cientista publica. E hoje, como se mede a ciência. Quanto mais artigos ou quanto mais papers, né, mais pontos você ganha. E nos modelos de ciência brasileiro, né, esses pontos, né, eles vão te render talvez aí mais bolsas, vão dar melhor para pleitear uma promoção, melhoria do cargo, ou até a manutenção do cargo. Ou seja, casos aí que tem professores que têm uma quantidade específica de papers que devem ser publicados ao longo. Se não publicou, isso, tchau para bolsa, financiamento. Tchau. Exatamente. E aí, nós, então, cientistas, e eu acho que acontece muito com você também, né, Raimundo? Aconteceu com você lá no seu doutorado também, né, Gabriel? Nós somos incentivados a fazer o paper. Mas sabe uma coisa que eu descobri ao longo da minha carreira empreendedora, que foi durante o meu doutorado? Que quando você publica o paper, você automaticamente fecha a porta da possibilidade de fazer a patente. Sim. Porque na hora que o INPI, o escritório, ele vai verificar se é inovador, onde ele vai? Ele vai em vários lugares, mas um deles nos bancos de dados dos papers. Tá vendo? E aí ele vê que alguém já fez aquilo. Apesar de que esse alguém é você. Mas não importa, você está plagiando ou você mesmo. Olha só que doideira. Então, moral da história. Se você aí é um pesquisador, saiba, você tem sim, enquanto você está ali trabalhando na sua pesquisa, você pode em algum momento pensar, não, meu caminho não é o paper. É a patente. É a patente. Eu vou esperar isso. E aí você avisa, foi assim que foi a minha defesa, né? Você tem um termo lá na dissertação, onde ela vai ficar em sigilo, porque você tem que publicar ela, né? Obviamente, mas a biblioteca lá da universidade na qual você vai publicar, ela vai deixar em sigilo, para que as pessoas que vão acessar, não vão acessar a sua pesquisa e até o tempo que você tem para registrar sua patente. Fica a dica, né? Para vocês Essa dica vale ouro. E assim a gente consegue virar esse mindset, né, aos pouquinhos. Mas eu vejo que a história do Raimundo foi fantástica, porque ele foi apresentado as possibilidades
de financiamento, de subvenção econômica, porque uma Deep Tech, ela tem ela precisa de uma alavanca mais forte, né? Não é simplesmente ir lá, igual o espetinho, né? O meu orientador de doutorado falava isso, né? Você quer fazer um espetinho, você vai lá, põe a carne lá em cima da churrasqueira e faz. Qualquer um copia. Uma Deep Tech é difícil. A gente vê aí outras startups, outras empresas, né? Eu acho que não tem problema falar aqui, tipo a SpaceX com a Starlink. É difícil copiar um negócio desse. Você vê países como a China querendo copiar um negócio desse e eles precisam investir muito, porque não é um espetinho que você vai lá e faz. Subir um satélite de baixa órbita com um foguete que estaciona de ré em cima do navio lá no oceano não é uma tarefa trivial, né? Fazer uma fazer uma bactéria excretar plástico não é uma tarefa fácil. Pensa, a bactéria está lá excretando plástico. E editadas geneticamente, né? Que é uma ferramenta super moderna. E isso traz pra gente, né? Para esse vocabulário, Calaça. E aí eu já vou perguntar, apesar que eu já imagino a resposta, ele já deu os números aqui, né? O Raimundo, que para uma Deep Tech começar, ela tem uma alavanca maior. E essa alavanca, se eu operacionalizar ela, você tem um CAPEX alto, o OPEX também tem que ser alto, porque você investe muito nas operações. Então, para a gente entender isso, você investe muito em equipamento, investe muito em reagente, investe muito em capital intelectual, que eu acho que é o mais importante de todos. E esse recurso tem que vir de algum lugar. E eu vi aqui, né, de 142 tentativas, né, até agora, já deve ter outras em curso, né, 36 editais que vocês conseguiram ter sucesso. 36 oportunidades de aceleração editais. Oportunidades que incluem editais, Exato. né? Os editais foram... Fechamos o 10º agora. O 10º edital, 3 milhões de captação. Eu, inclusive, vi no seu LinkedIn lá. 2 submissões, ou seja, é difícil. Tem que tentar, né? Tem que tentar, não pode desistir, tem que ter resiliência. Mas é isso que a gente estava vindo para cá falando. A gente vê isso no espírito de todos os pesquisadores, né? Principalmente os brasileiros. A resiliência é algo que exala nos poros. E o empreendedor precisa muito disso, né? Então, eu não enxergo assim, eu acho que o Raimundo vai concordar plenamente, que não são meios que não se misturam. Eu acho que, pelo contrário, eles têm muita coisa em comum. O pesquisador com o empreendedor, eles têm muitas características que tem um, tem no outro, e um se tornar o outro não é um passo tão difícil, né? Tem um mindset que muda. Mas conta um pouquinho para nós, Raimundo, dessa vivência e quais foram os principais aprendizados. Porque você vê assim, o cap table de vocês está lá intacto, né? Você e seu sócio, enfim, não teve capital de VC, de venture. Não tem ninguém metendo o pé dele na startup dele. Enfim, eles estão com o CERN, a tecnologia deles. Vocês param tudo agora porque eu quero dar uma olhada nos números. E assim, se mostrou uma estratégia muito, muito inteligente. Mas eu acho que não foi tão simples, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente aí, desse sucesso todo, que eu acho que tem muito trabalho por trás. Olha, a gente não é exemplo para ninguém, porque foram assim, os nãos que nos educaram bastante, foi muito mais os nãos. E a primeira tentativa, como eu falei, em 2020, era desenvolver o biopolímero para tratamento e diagnóstico de câncer. Era a primeira coisa. E a gente submeteu o projeto para isso. Só que quando a gente foi entrar no campo de patente, na necessidade de capital, para não ter faturamento, e você desenvolver uma solução em que vai ser vendida, licenciada, a previsão de 7, 8 anos, no Brasil é muito difícil. Porque aí não é o acadêmico só, que tem um salário da universidade, é o empreendedor. O dono da empresa Tem que se manter. tem que se manter. Então, esses 7 anos, a gente observou assim, roadmap, que é a trajetória para frente dessa startup, aonde ela quer chegar, em 7 anos que ele vai ter um desenvolvimento de uma biosolução capaz ali de concorrer, de ser competitiva com o mercado. E quem vai comprar ou licenciar ainda é uma grande empresa. Dali, a gente observou, aqui vai ficar na prateleira. Vamos um passo atrás. A gente foi para a indústria, porque o biopolímero também é aplicado para a área de bioembalagens. E a gente foi nas maiores de química no Brasil através dos processos de aceleração. Vocês foram nas frutas baixas. Frutas baixas. Quando a gente olhou nas frutas baixas, que a gente não tinha patente, que não tinha proteção daquela solução, a gente se sentiu vulnerável. E uma coisa que a empresa exige chama-se escala. Para ter escala tem que ter investimento. Planta industrial.
e tem que apresentar o seu processo para um terceiro desconhecido. E aí, como é que você protege que o terceiro desconhecido não vai fazer igual? Mostrando seu segredo. Exatamente. Aí vai dar outro passo para trás. Aí a gente vem pro agro. Por quê? Porque o bioreator, aquele caldo biológico que produz esse biopolímero ou aquela nanocápsula para o câncer, o caldo tem uma aplicação como bionucleante no agro. Mas agora você tocou no assunto que eu tava doidinho para começar a falar nele de novo. Ou falar nele pela primeira vez, né? Então, corta esse trem. É que o motor tá ligando. Mas agora você... Pode ir? Pode ir. Mas agora você tocou no assunto, Raimundo, que eu tava doidinho para começar a falar nele, que são os bioinsumos. Eu tenho visto, né, muita discussão, muita conversa, muito incentivo, muita propaganda, e a gente sabe que isso é o caminho. Os bioinsumos é o caminho, né? A gente deixar de importar moléculas. Querendo ou não, para que eu exporte soja, eu tenho que comprar nitrogênio, eu tenho que comprar fósforo, né? Então, isso acaba que deixa a balança um pouco desequilibrada para o produtor. E o bioinsumo, ele é uma forma de nós produzirmos, já que a bactéria, né? É bactéria, né, Raimundo? Sim. Já que a bactéria ela é capaz de produzir até plástico, pensa, ela produz também o nutriente para a planta, ela vai produzir também o defensivo para a planta, ela vai produzir elementos que outrora a gente precisaria até de patentes internacionais e de saída de divisas, né? Saída de dinheiro do país para que o agro funcione aqui. Mas quando a gente fala isso, parece tão lindo, né? Eu sou apaixonado nisso também. Apesar de ser profissional de computação, né? Lá em casa eu tenho um bioreator de cerveja. É muito bom. Eu ponho lá a cevada, um pouco de levedura, espero um pouco. Um pouco não. E ele tá falando assim, mas de fato ele é um produtor de cerveja que é dos melhores. Pois é, Chico Malta. No futuro ainda a gente vai registrar essa marca. Chico Malta. Aí, por que isso ainda não é moda? Né? Por que o produtor ainda tá lá comprando o defensivo, comprando o glifosato, comprando o NPK, comprando o químico? Né? O que falta? É o preço? O bioinsumo ele é mais caro? Ou não? É acessibilidade? Demanda mais manejo? Deve ter alguma pegadinha, alguma coisa que faz com que o bioinsumo ainda não tenha emplacado 100%. O que falta? E assim, tem diversas classes de bioinsumo. Se você puder dar uma pincelada também, como é que vocês se configuram nesse aspecto? É a janela de aprendizado. O produtor rural, ele intensificou e muito disso graças à Embrapa. A Embrapa talvez é o maior hub de startups da década de 70, 80, que mudou drasticamente a forma do brasileiro produzir, principalmente grãos e proteína animal. E o produtor rural, a margem de lucro de um produtor rural é muito baixa. Se você for na cadeia leiteira, ela é muito baixa. Quando ela existe. Quando ela existe. Então a gente dá consultoria para produtores rurais e a gente observa que o risco não vale a pena ainda para ele por conta do que ele já tem de margem. Ele já está ganhando o jogo. Aí mudar o jogo é empreender, né? É correr um risco. E aí a margem dele é tão pequena que pode ser que às vezes tira ele da atividade só por causa de uma tentativa. E o produtor pequeno, então, é muito mais difícil. Não tem balas na agulha para tentar, né? É uma garrucha de um tiro só. Exatamente. Aí você acertou bem, bate palma, beleza. Mas se errou, pode vender as vacas e... Mas em números, os biológicos, pra você ter ideia, nos últimos 4 anos, ele teve uma taxa de crescimento de 20%. Hoje, metade das áreas... O Brasil, se não me engano, tem 80 milhões de hectares plantados na última safra. Metade disso está na região centro-oeste e metade dessa metade são biológicos já. Era 20% em 2022, quando acompanhei os primeiros. É importante falar o porquê dos biológicos. Então, são bactérias do bem, que está inclusive no nosso intestino nesse momento, que é capaz de solubilizar, de trazer um nutriente no solo que a raiz da planta não consegue. A gente chama isso de bioinoculante. Então, a raiz da planta sozinha, ela não consegue trazer aquele nutriente para a planta, principalmente um fosfato, que é um íon muito importante para o crescimento da planta.
Igual o nosso organismo. Essa simbiose, nós não produzimos vitamina, algumas vitaminas como a B12, sem termos uma bactéria associada. Então, essa simbiose é necessária na gente e necessária nas plantas também. Então, outras são bioinseticidas, que tem, por exemplo, uma molécula chamada PRI, que é capaz de aniquilar um parasita de uma planta sem precisar de um glifosato, sem precisar de um químico. Por quê? Olha a importância. Isso já é natural da planta produzir, como se desenvolveu o primeiro antibiótico no mundo? Penicilina. Então, é a partir do próprio biológico. Então, as plantas precisam dessas bactérias, desses microbiológicos, para se defender e para carregar nutrientes para ela. O porquê que ainda não é 100% é porque há uma dependência do mercado para os químicos. Essa transição de químico para biológico, ela vai demorar muito tempo. Então a gente fala mais de uma inércia, né, um costume, um jeito, já sei fazer daquele jeito, se pulverizar daquele jeito, do que de fato com uma inacessibilidade. E aí quando o pessoal tá tentando entender aí essa simbiose que ele comentou, acontece comigo também, Gabriel. Eu quando eu tomo, por exemplo, garapa, o meu corpo ele não consegue, né, transformar ela numa cachaça. Então eu preciso, né, de levedura. De uma levedura, né, que eu nunca sei se a levedura é uma bactéria ou um fungo. É um fungo. Pois é um fungo que vai Parte lá, do fungo, né? externo a mim, né, lá no tanque do fermentador, Exato. né, converta aquele açúcar É um bioreator. em álcool e aí sim aquilo vira o vinho, vira cachaça, Felicidade. vira cerveja. E é interessante que vira energia. Sim. Quando eu vou abastecer o carro com etanol, eu fico pensando, cara, aquilo ali era milho, aquilo ali era cana. E aquela cana não pegava fogo daquele jeito, aquele milho não pegava fogo daquele jeito, não era tão volátil, não era tão combustível. E aí você tem ali leveduras, fungos, de repente você tem ali um combustível com uma potência calorífica significativa que pode ser usado no motor. Esse é o poder do micro, né? Esse é o poder do biológico. É algo que transforma A em B de um jeito que não aconteceria sem a revelia na natureza. Naturalmente. Né? Não aconteceria. Mas Mas aí o homem vai lá, mexe, muda um pouco a situação e aí chega nessa tecnologia. No meio da conversa, você comentou um pouco do CRISPR. Sim. Lá em 2017, eu na internet descobri um kit CRISPR para amadores. Sim. Foi banido isso já. Pois é, eu sei. Mas eu comprei antes de ser banido. Né? Era é importante falar isso. Né? $150. Né? E eu, como da Califórnia, inovador, empreendedor, né? Curioso. A hora que eu vi aquilo ali, né? Edição de bactéria, edição de gene, eu posso usar isso em casa. Né? Então, para vocês entenderem, essa tecnologia, ela permite de uma forma mais facilitada, né? Você poderia falar um pouco mais sobre, porque eu acho que isso é a disrupção biológica que permite tudo isso. Ela permite de uma forma mais facilitada você editar DNA. Então, em casa, com o meu kit, eu editei o DNA de uma bactéria e essa bactéria mudou de cor. Era isso que o kit fazia, entendeu? Era isso. Mas como eu não sou da área, eu fiquei surpreso, mas não consegui fazer mais nada. E eu acho que ainda bem, né? Tem. No caso dele, a bactéria só produziu 20 vezes mais, ainda ao contrário pro lado, né? Que era sempre pro interior do micro-organismo pro lado de fora, né? Excretando ali as substâncias, os biopolímeros. Então eu acredito que a porta, né, que a ciência passou, que possibilita a gente acessar tantas coisas maravilhosas das biotecnologias, é justamente essa possibilidade que nós temos de editar mais facilmente, né? Porque a gente já editava antes. O transgênico é isso, né? Os organismos geneticamente modificados, OGMs, são os transgênicos que fazem eu pego uma parte do gene de um micro-organismo ou de outro organismo e trago para outro. Então é de A para B. A edição eu faço no mesmo, não é um OGM. Aí sai um zerado do nada, né? Uma coisa que nunca existiu, que vai ter um propósito. Exatamente. Ou você aperfeiçoa essa cepa, essa bactéria, ou você anula, por exemplo, a gente chama isso de knockout, ou você anula uma característica dela. No seu caso, você colocou uma inclusão de uma proteína, principalmente DCA verde, fluorescente,
que dá uma propriedade exclusiva para ela. A revelação, a gente usa essa mesma tecnologia para câncer. Você fez uma descoberta que a gente está usando isso para câncer. Lembra que eu falei que a bactéria acumula o biopolímero? Essa bactéria, quando acumula esse biopolímero chama PHA, polidroxalcanoato. Então, é o açúcar acumulado da bactéria, seria o glicogênio da bactéria. Então, ele é biocompatível, além de ser biodegradável. A gente comprovou a biodegradabilidade dele em 9,15 semanas. Se você pegar o nosso biopolímero e descartar na natureza, aquelas bactérias do meio, naturais, elas vão consumir porque é o açúcar natural. É um polímero que não foi construído de petróleo. Não. É natural. Então, a outra bactéria que está lá no solo, ela vai entender aquilo como comida. Para ela, um chocolate. Para o câncer, você comparar... Lembra lá atrás... Então, a gente está voltando àquele propósito lá do Jurassic Park, depois dos 5 anos com o diagnóstico de câncer. No câncer, as células cancerígenas, elas preferem essa rota fermentativa da cerveja. Então, é mais rápido capturar energia para elas, por isso que as células cancerígenas crescem tão rápido. E as células normais, não. A gente usa essa estratégia chamada cavalo de Troia. O biopolímero, por ser uma moeda energética, ele faz parte do nosso metabolismo energético. Então, quando a gente insere isso numa célula cancerígena, rapidamente ela é consumida. Aí você coloca uma proteína verde ou uma fluorescente qualquer, você revela o tumor, porque ele foi consumido dentro daquela célula cancerígena, e aí você revela isso com tamanho menor que 5 micrômetros. É a capacidade mínima de revelação, a gente chama de sensibilidade, que inclusive é superior a qualquer tomógrafo. Isso já está sendo usado em diagnóstico? A gente está justamente desenvolvendo isso para diagnóstico. A gente acabou de passar num prêmio, desses prêmios que estava falando do AC Camargo, era uma de DPEC justamente para diagnóstico. A gente juntou o diagnóstico e o tratamento. Antigamente a gente colocava contraste na veia. Agora o meu contraste é o contraste na célula. Exato. Natural. O drug delivery. Aí essa proteína reveladora que você viu a bactéria vai ser revelada dentro do tumor. Só que é revelada para localização. Sim. Só que você também pode levar o quê com ele? Um quimioterápico. Aí a célula cancerígena consome o quimioterápico. E aí ela já... Essa ciência já é antiga, chama teranóstica, mas era usada com radioisótopos. Agora que a gente está trazendo isso para o lado biológico. E a gente vai usar isso também para a área do agro, para como bioinseticida, porque a nanocápsula faz o mesmo caminho para a planta. Foliar ou raiz. Então é a mesma ferramenta, por isso que quando a gente iniciou a conversa, é uma plataforma. Para o pessoal de casa entender, a gente desenvolveu, vamos pegar a cadeia do leite para a gente poder entender melhor. A cepa é a vaca. O pasto é o resíduo orgânico. A gente está editando essa vaca, a nossa bactéria, para produzir, ao invés de 20 vacas novas, o equivalente a uma vaca única. E ela está sendo alimentada com resíduo orgânico porque é mais barato. Porque é um descarte. Então a gente está reaproveitando. E o que a cadeia leiteira produz? Tem dentro de um laticínio. A gente tem outra inovação. A gente, ao invés de criar uma planta industrial, colocou todas as tecnologias dentro de um container. Então a gente faz o seu bioreator da cerveja, a Chico Malta, a gente colocou isso dentro do container para reduzir o custo de logística. Então a gente colocou uma piscina de fermentação que entra resíduo, mistura com a cepa e dali sai em biofertilizante líquido para o agro, que seria o leite dessa cadeia leiteira que estou explicando, ou o leite em pó, que é o biopolímero na sua forma seca, que a gente extrai da própria bactéria. E ainda tem um terceiro, que é o nosso biopolímero prêmio, que seria o leite NAN, que é para a área do câncer. Então, na mesma plataforma, você tem a vaca, o resíduo do pasto, a inovação da biofábrica no modelo on-farm e 3 produtos de prateleira. Um leite de caixinha, um leite em pó e um NAN. Agora, aonde você aplica isso? Depende de onde está o resíduo. Então, o produtor rural, ele não vai querer o leite NAN. Ele vai querer o biofertilizante porque ele precisa baixar o custo de produção dele, que já é baixo. E o resíduo orgânico é um dos principais limitantes dessa produção agrícola dele. Ou de confinado, entendeu? Aí o da agroindústria. Para a área de embalagens, uma cachaçaria, talvez é interessante também, além do fertilizante, do biofertilizante líquido para cana-de-açúcar, tem embalagem. Então a gente
cria janelas de oportunidade. Mas a gente começou aonde? Na molécula do câncer. A gente deu um passo para trás para ir para a indústria, deu um passo para trás para ir para resíduo. E quando a gente inteirou que isso é uma plataforma, então a gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo uma plataforma. E ao invés de vender a biofábrica, a gente hoje está inovando no modelo de negócio. Lembra que eu falei que o modelo de negócio é muito importante? Talvez é um dos distanciamentos entre o acadêmico e o empreendedorismo científico. Qual o modelo de negócio? Porque o acadêmico é paixão ao 100% pelaquela... Se a gente for falar de técnica, o cientista vai ficar falando de técnica. Mas como ganhar dinheiro? Exatamente. Porque tem que manter isso em pé. Não existe como você manter isso se não tiver como gerar renda. E o que a gente fez no modelo de negócio, ao invés de você levar isso como venda, a gente fez incomodato. A gente está transformando os produtores rurais e agroindústrias em franqueados. Por quê? Porque a BioUs tem uma parte e você tem uma parte, você tem um resíduo orgânico, nós dois cuidamos da biofábrica e direcionamos isso para o mercado. Você, como produtor rural, tenho certeza que em um raio ali de 10, 20 quilômetros da sua fazenda, você sabe quem planta o quê, como e quando. Até o nome da pessoa você sabe. E aí, por isso que é muito melhor, a gente chama isso de APL, né? Arranjo de produtores locais, mas é muito mais fácil ir por aí numa mini associação e esse modelo de negócio saturar ali. E aí você vai criando franqueados. Você falou um negócio que fica como uma lição para todos nós aqui, sabe? Inclusive para quem está nos assistindo. Às vezes a gente está perseguindo a Lua, né? E essa é a meta. Mas está demorando demais chegar na Lua. Isso não impede que eu, durante o meu perseguir da Lua, eu não aproveite essa viagem para alcançar algumas montanhas por aí, né? E aí eu posso continuar na ideia de perseguir a Lua. Sim. Né? Nesse nosso alusão aqui seria a cura do câncer. Isso é um shot aí, né? A cura do câncer é a Lua. Mas foram os passos para trás que fizeram você chegar até aqui. Exatamente. Porque se você tivesse ainda mirando a Lua, talvez tinha até desistido. Tinha morrido. Porque ela é alta demais. Demais. Né? Então é sobre isso. Às vezes a gente desiste porque o objetivo é muito grande. O objetivo é muito longe. Ótimo, nós somos apaixonados por isso e talvez queremos manter esse objetivo longe. Mas convém, às vezes, dar uma olhada ao redor, voltar um pouco para trás, se não é possível, já desse caminho, usufruir alguma coisa, né? E se sustentando, né? Uma vez numa mentoria, um programa de aceleração de startups, o mentor trouxe basicamente essa leitura. Olha, o seu objeto aqui que vai te fazer escalar, de fato é esse. Mas até lá você tem que sustentar de alguma forma. Talvez você não vai ser tão escalável, você vai ser escalonável no começo, mas é o que vai te permitir ser a alavanca, né, que você utilizou no começo da conversa. E Raimundo, fantástica aqui a sua abordagem. E aí a gente consegue entender agora essa plataforma, né? Então a gente trabalhou aqui, falou de várias coisas tão complicadas, né? Desde a da edição gênica, que é uma coisa que vem para mudar assim, o cenário não só dos biofertilizantes, dos bioinsumos, mas de diversas áreas, uma nova ferramenta, você mexer no próprio organismo, né? Você tira daqui, põe ali e vê o que eu tenho de... Aí vem a inteligência artificial que aumenta a velocidade para você entender esse resultado. Antecipa resultados. Antecipa, né? É predição de cenários. Exatamente. E a gente vai chegando aonde é o que mais interessa, né? Que é o impacto que você consegue levar para a sociedade. Quando você está falando de agro, ele está dentro da plataforma. Achei fantástico o modelo de negócio, você trazer o produtor ali como participante desse modelo, quase como se fosse um franqueado, né? Mas a gente entender também como é que isso é business, né? E aí a gente vê a diferença clara do pesquisador para o empreendedor é que ele consegue pensar business, não somente, né, na pesquisa, que às vezes é o core do negócio, que é o que faz ele existir, mas ele não vai existir sem um recurso. Como é que você tem sentido, né, essa inserção no mercado? A gente falando aqui do agro do futuro. Eu vejo o futuro do agro aqui na minha frente, né? As pessoas que estão pensando nesse futuro do agro. Então o Raimundo é um espécime aqui que a gente está olhando e sabe que ele é... Antigamente o pessoal escrevia nas cavernas, né? E não editava. Aí a gente inventou o tal do computador, né? Não sei se você é da época da máquina de escrever. Até na época da máquina de escrever, datilografia. para você editar dava um trabalho, né? Tipo assim, você escreveu e errou.
tá com T e era um F, né? Aí você voltava, tal, tinha as técnicas lá, porque é da época da máquina de escrever, viu? Era um negócio meio do dinossauro, lá do Jurassic Park. Exatamente. Daquela época lá do filme. Aí, hoje, né, quando a gente faz no computador, é um negócio que ninguém, né, você faz sem se preocupar com errar. E aqui a gente está vendo, né, a inauguração de uma era, onde a gente começa a editar, né, aquilo que estava natural. Natural. A gente muda. E muda de uma forma a ter um propósito, né, de melhoria da produção, né? No caso aí, quando a gente está falando do adubo, do biofertilizante, ou até de como essa planta, como esses animais, eles podem lidar melhor com as adversidades do dia a dia. Exatamente. E aí surge uma questão, né, que é como é que você tem sentido essa inserção? Porque transferir tecnologia, nesse momento nós estamos ajudando a fazer isso, né? Não é uma missão tão simples, né? Transmitir isso de uma forma com que as pessoas entendam e vejam que esse valor, ele é muito importante e que pode mudar a rotina dele para melhor. Não é um trabalho a mais só porque vai ser sustentável, não. Como é que tem sido a experiência de vocês nesse sentido? Mercado talvez é um dos assuntos mais que devem ser trabalhados dentro da academia. Deveríamos saber disso desde a academia. Então, a gente aprendeu isso nos nãos, aqueles 80 e tantos nãos. E durante as mentorias, pra você ter ideia, desses 37, agora fechando a mais um agora, cada um desses tem 2, 3 mentores. A gente ouviu mais de 100. Então, o BioUs não é um projeto nosso mais, é um projeto de várias mãos. Construção coletiva, né? E a gente ouve muito. E a gente ouve pessoas experientes, pessoas que têm alguma coisa a dizer. E toda essa parte dessa rotina do mercado, ela foi tracionada por conta da indicação. Vou te dar um exemplo. Em 2022, no programa do Inovativa, quando a gente foi... Que é o maior programa de aceleração da América Latina, né? Uma política pública. E olha a surpresa, não tínhamos a BioUs, a gente escreveu com uma outra empresa nossa chamada FarmCred, e foi o primeiro insight, o primeiro sinal nosso que a gente passou em primeiro lugar. Olha isso. Nacional. Ali eu falei, achamos alguma coisa aqui. Isso é legal porque o não também, o não ajuda, mas quando você acha o sim, você muda a rota. Sim. E é aquilo que a gente está falando de foco e visão periférica. Tem que saber o equilíbrio dessas duas coisas, porque o foco é quando você executa, mas se você for planejar com foco, você esquece um monte de barreiras, de gargalos que você não enxergou. Toma tapa do lado. Fácil, muito fácil. Assusta. É igual quando eu tô com hiperfoco lá trabalhando, alguém abre uma porta, eu já assusto, porque simplesmente eu não estava esperando nada, estava em transe ali trabalhando. Acho que aconteceu um dia desse pra trás, né? O Gabriel chegou na sala, eu assustei assim como... Você tá muito concentrado. Você tá super concentrado ali. Parece que nem sentia que eu tava ali. E isso é errado para o empreendedor, sabe? Porque ele tá ali concentrado e aí tá acontecendo catástrofes do lado, né? Que demandaria ele mudar de rota. Pode trazer efeitos colaterais, né? Esse foi a chave do mercado, porque os mentores, eu vou citar só 2 para a gente ser mais objetivo. Você tem que experimentar alguns summits na Ásia. E aí a gente viu um programa chamado Startup Outreach, da Apex, do Sebrae, para Singapura. 2023. Uma startup goiana, tinha nem completado o ano, uma audácia de se inscrever para um programa desse. O inglês péssimo, fazer um pitch, não estava no MVP ainda, não tinha ainda a Biofábrica on Farm, a gente não tinha esse modelo, mas a gente arriscou. Estava no PPT ainda. PPT ainda. E aí, nesse PPT, quando a gente vislumbra de 60 startups brasileiras inscritas, a gente passa, não sei inscritas não, 60 apresentadas e depois só 10 foram na primeira. E Singapura muda completamente o que eu estava falando em relação à cultura. Singapura foi, do nada, uma ilha de pescadores abandonada pela Malásia, descartada pela Malásia, que de 1965, pra você ter ideia em relação à patente, é a terceira maior produtora per capita de patente no mundo. Uma ilha do tamanho de Florianópolis, com mais de 5 milhões de habitantes. A água vem da Malásia. Não se pode, por incrível que pareça, mascar chiclete porque gera um resíduo.
Então, a régua da cultura em relação a resíduo é muito alta. Quando a mentora me indicou isso, é justamente para a gente elevar a régua da nossa cultura em relação ao mercado. Por quê? Porque não se produz proteína animal e nem qualquer proteína que gere resíduo orgânico na ilha. Então, eles tiveram que intensificar a produção e fazer a mais sustentável possível. Por isso que deu match com a gente. E aí, quando a gente volta de Singapura, a gente muda completamente a nossa visão. Porque tem produtores rurais que não vão intensificar e não adianta. E votaram de novo. Mas, quando você chega no vizinho e consegue convencer ele no mercado, aí vem o freemium. Que freemium é nada mais que uma plataforma de graça, apenas para validar os números, para testar esses números no produtor rural. Quando a gente valida isso e começa a gerar resultado, isso vira uma cascata nos demais. Então, isso foi uma alternativa nossa. E quando a gente entra pelo resíduo, por que pareça, a gente usava, Problema, né? usava o biofiltro para ter a água. E a gente viu que a biomassa era o mais importante para a gente. Não, a água é uma consequência, a água limpa. Então, quando a gente olhou a biomassa, falou, não, a biomassa para o mercado é muito mais importante. E aí, o segundo momento, além desse do mercado, que a gente sentiu o mercado do agro é enorme no Brasil. E o mundo precisa de mercado sustentável. Está exigindo muita certificação de produções sustentáveis no mundo, alimentos mais sustentáveis. E aí, a segunda foi quando a gente apresentou isso para outro mentor de um outro programa. Vocês produzem isso, a partir de quê? A partir de resíduo orgânico. Mas resíduo orgânico, vocês têm uma outra visão, não? Porque resíduo orgânico hoje no mundo é um dos maiores problemas. Resíduo orgânico nas cidades, você está falando de aterro sanitário. Você está falando de ETs que gastam milhões para tratar um resíduo e descartar para gerar água. Então, é uma contaminação muito grande. Dá uma olhada para o que vocês estão fazendo e comecem a olhar o resíduo orgânico. Pra você ter ideia, isso é um dos pontos que também virou chave da gente. Quando você pega um resíduo orgânico, elimina isso e transforma num bioproduto com valor agregado, isso muda completamente o mercado, porque todo mundo tem resíduo orgânico e quer se livrar dele. Não, e ele é caro. E eu vou te dizer por quê. Eu não sou dessa área, mas sou apaixonado por esse tipo de coisa. Um dia desse pra trás, né? Tava comendo uma picanha e tomando uma cerveja. E tava com uns agrônomos na mesa. E nós falamos de aplicação de ureia no pasto. Que essa ureia, né? O KCl, não? Um negócio assim? KCl, ela vem de um outro país. E é o que onera, o produtor. Beleza. Aí deu vontade de ir no banheiro. Estamos tomando cerveja, né? E tô lá, né? Filosofando. Enquanto tô terminando. Pensei, cara, eu tô jogando essa ureia aqui agora no vaso. Ela tá indo pra estação de esgoto. Não sei se vai ser tratado ou não. Mas se for, alguém vai jogar isso fora. E se não for, vai pro rio e vai pro mar. Ou seja, o produtor vai comprar ureia de novo para substituir essa que eu acabei de jogar. Porque é tudo um equilíbrio, se a gente for analisar, né? É uma loucura do pensamento. Tá tomando cerveja. E aí, agora que você tá falando, olha só que legal. Eu tô agora pondo uma porta nisso. Não. Esse resíduo aqui, ele tá carregando aquilo que lá no início da cadeia gastou muito dinheiro. Aqui tem nitrogênio, aqui tem fósforo, aqui tem coisas que a gente veio de navio de outro país para cá. A gente era refém de uma economia para cá. Agora eu tô dizendo, não, ele vai ficar aqui. Eu vou agora, através de uma bactéria, de uma edição, de um trabalho biológico, fazê-lo retornar. E aí sim, acredito que isso é um passo significativo para a nossa soberania. Circular, né? Por quê? Hoje nós não somos soberanos na produção. O Brasil é líder, né? Ele reina no agro, mas é importante dizer que ele reina dependendo de outros países. Se algum outro país dizer assim, não quero mais te ajudar, Brasil, eu não vou vender mais para você, pode ser que nós nos prejudicamos. Mas essas substâncias que nós estamos utilizando para produzir, né, que são os biológicos mesmo, né? Tudo é biológico. A planta é biológica, né? Se nós pararmos de jogar isso fora, chamar isso só de rejeito, não estou mais rejeitando. Eu estou agora tratando e estou injetando. Eu vou ter uma economia muito mais sustentável e uma soberania nacional. Essa economia circular, né? Tem uma vertente interessante que você trouxe. É pauta de soberania, né, Raimundo? Foi justamente isso que levou a gente para o G20.
para a categoria de economia circular, que a gente estava como bioplástico, categoria de novos materiais. E quando a gente vira e olha a chave, ó, aqui é resíduo, e o mundo, a gente acabou agora recentemente a COP30. Então há uma pressão em relação à transição ecológica e energética, principalmente, quanto a combustíveis fósseis. Mas se você pegar combustíveis fósseis, o carro, quando gera a queima de combustíveis fósseis, gera o CO2 e vira um lençol em cima da atmosfera, que gera o efeito estufa, por isso que tem um aquecimento global, o resíduo orgânico, ele gera metano. Metano é até 30 vezes mais eficiente em manter esse calor. Se o CO2 da queima desse combustível fóssil é o lençol, o metano é um cobertor. E aí quando a gente elimina esse metano, porque ele deixa de degradar para gerar o gás metano e reutiliza ele e volta para a economia que a gente agora está chamando de bioeconomia circular, a gente, por isso que o início da fala o resíduo não é o fim do processo. Para a gente ele é o começo. E só para vocês terem uma ideia, alguém aqui já foi num aterro sanitário? Sim, várias vezes. Eu já fui num aterro sanitário. Quando eu fazia estágio, eu era o curso técnico lá da escola técnica, eu fui. E eu me impressionei com aquelas manilhas queimando metano diuturnamente, para o aterro não explodir. E aí você percebe que, na verdade, isso não é brincadeira. É muita energia sendo jogada fora. É um desperdício absurdo. Jogada fora mesmo. Sabe? Assim, aí a gente tá comprando, gastando dinheiro com petróleo, gastando dinheiro com... Mas eu tô jogando energia fora, jogando nitrogênio fora, jogando um monte de coisa fora que não precisaria. Tá Exato. tudo ali. Só que a gente não tá fazendo direito, então... E ainda gera um problema de poluição. Mas é tesouro, se a gente for analisar. Será que a gente tem conseguido comunicar bem essa vertente, Raimundo? Tá melhorando, viu? Melhorando. Eu vou citar alguns laticínios que nós visitamos. Muitos laticínios usam caldeira, usam eucalipto, biomassa vegetal. Plantio de reflorestamento, queima. A gente está desenvolvendo a tecnologia no mesmo bioreator de trocar a bactéria, e esse tipo de bactéria produz o gás, o biometano, para que reaproveite na própria caldeira. Então, hoje já tem grandes corporações que a gente já fez conexão para converter a biomassa vegetal para o resíduo que ela capta de 70 mil litros de dia. É muita coisa. Que entram na ET, que a gente vai bombear isso para dentro do biofábrica. Evitar jogar metano na atmosfera e, ao mesmo tempo, queimar para a caldeira. É lindo isso, né? Eu sou apaixonado em tecnologia. Então é esse o mercado que a gente está justamente abrangendo dentro do agro. É a economia circular. A gente só aprendeu isso por conta de uma... Mas se você estava falando lá que o plástico prêmio é o NAN, esse aí vai ser o quê, hein? Não, e a importância do ambiente, né? Eles foram para um lugar extremamente disruptivo, né? O que avançou nas últimas 2 décadas é uma coisa, assim, impressionante. E aí, você contando também dessa inserção, né? Quando a gente fala de agro, né? A gente falando aqui, nós estamos falando do futuro do agro aqui. Não tem nada diferente disso, não tem como ser diferente. O produtor, ele é aquele que ele gosta de ver o que o vizinho fez. Né? Exato. Isso vale mais do que o especialista fala. E existe uma distância muito grande, né, nessa linguagem. E quando o vizinho, às vezes ele é mais jovem, às vezes é um produtor que está fazendo sucessão, ou então é um produtor experiente, mas com uma sede por conhecer novas coisas muito grande. Early adopter. Um early adopter. Eu queria falar isso, mas você já me traduziu, né? Enfim, e tem os retardatários, né? Sim. Que é aqueles que vão chegar por último. Capim amassado. Capim amassado, enfim, todo mundo passou e agora ele tem que ir, porque senão ele simplesmente vai ficar para trás. Não tem mais capim. Ou é amassado ou não tem. Ou é aquilo ou não tem mais, né? E a gente vê esse processo no agro, às vezes a grande dificuldade talvez seja a linguagem, né? E quando você conta dessa experiência com os laticínios, enfim, essa questão, eu acho que isso aproxima muito. Mas já para a gente encaminhando aqui para o nosso rito final, né? E a conversa tá boa demais, daria para a gente conversar mais hora aqui tranquilamente. O que vocês estão enxergando de estratégia hoje para a BioUs, né? Enfim, vocês enxergam vários cenários, mas como o fator que vai fazer o ponteiro de fato, né, girar. E como é que vocês enxergam isso dentro do agro do futuro, né?
Acho que é grande, não deixa de ser um amarramento do que a gente falou tudo aqui, né, Raimundo? Perfeito. A gente está falando de agro. Duas coisas são importantes. Vamos ser mais didático. O nosso container é o nosso hardware e a bactéria é o software. Então a edição dessa bactéria vai permitir uma maior produção sem precisar de maior espaço ou maior quantidade de insumos. Mas o hardware, que é o container, ele tem alguns gargalos. A gente está ainda na máquina de escrever, no processo analógico, que depende de botões para o caseiro ligar. E quanto que falta energia numa fazenda? É um grande gargalo para o agro de energia. Sábado à noite. Então, Ventou um pouquinho diferente. A gente está justamente agora investindo nas biofábricas para deixar elas autônomas e automatizadas, com placa solar, bateria, IoT, que nada mais é que sensor ligado a uma placa para poder, de longe, Internet das coisas, né? de poder trabalhar com isso de forma mais autônoma para diminuir o risco do produtor rural. Essa mudança de cenário do hardware, do container, vai fazer com que a gente escale mais, de forma mais segura. Por isso que o investimento que a gente está captando agora, a gente é geneticista, eu e meus sócios. Mas a gente está buscando parceiros, inclusive dos summits que a gente participou, para investir nessa automação e autonomia. Por quê? Porque a gente vai conseguir chegar mais rápido em lugares que nem vão precisar de ter energia elétrica e nenhuma pessoa lá. Com menos atrito, né? E que tenha somente o resíduo. É só abrir a caixa. E pronto, está funcionando. Agora, o outro cenário é um cenário que a gente está estudando que de onde tiver esses containers, tratando o resíduo e tendo uma comunidade, a gente está captando, por eliminação do carbono, crédito. Carbono. Por quê? Porque eliminar esse tipo de resíduo é muito importante, por exemplo, para as grandes indústrias que têm um passivo ambiental, que já têm um inventário desse passivo ambiental e precisam gerar ativos ambientais. Muitas vezes você tem um ataque, que é um termo de agente de conduta de empresas poluidoras que o Ministério Público imputa. E eles precisam... Para que eles precisam pagar uma multa se eles têm uma solução de tratamento de resíduo para eles mesmos? E se isso gera um ativo ambiental, já elimina esse próprio passivo ambiental. A gente quer tornar essa biofábrica um caixa eletrônico de funding, de financiamento, de fomento para a própria cadeia, usando o resíduo como garantia e o insumo também. Por quê? Porque cada tonelada de resíduo que nós tratamos equivale a 270 toneladas de CO2 equivalente. Quer dizer o quê? Só para você ter ideia de métrica. Uma única biofábrica nossa, se funcionasse diariamente, no mês inteiro, equivale a 15 mil carros queimando combustível fóssil durante um dia. Então a gente quer transformar isso em uma moeda que leve crédito para o próprio produtor rural e ele consiga investir na sua produção com mais tecnologia. O crédito do pequeno produtor rural, ele é muito moroso e muitas vezes ele tem que usar a própria chácara dele, a própria fazenda como lastro. E isso gera uma burocracia, uma morosidade no próprio investimento. E uma escravidão. Como é que você vai conseguir investir em tecnologia no produtor rural se ele, para tirar o dinheiro do sustento dele, ele tem que dar a própria propriedade como garantia? O crédito rural tem que evoluir muito ainda para chegar a quem precisa de fato. E a gente vê em outros países, essa evolução já aconteceu. Você vai na Alemanha, vai em outros lugares, você vê o produtor com acesso bem facilitado em condições 3, 4 vezes menores do que aqui, né? Bem menor. Isso é competitividade. E é justamente esse cenário que a gente precisa entregar para os produtores rurais. Lembra do quantitativo? 83%. 83% aqui, ó, são pequenos, né? Isso. E do total, né, eu lembro que você passou aqui, 50% a gente importa na cadeia da piscicultura. Exato. Né? Então, o potencial, um país que tem essa riqueza hídrica, né? Quanto que a gente pode avançar? E aí o produtor rural que está aqui, quem está assistindo o produtor, acompanhando, quanto dinheiro está ficando na mesa? Porque não olha de uma forma circular para o processo, né? E essa miopia é a que pode fazer diferença, né, Calas? Exatamente. Quanto dinheiro está sendo jogado no esgoto? Deixa eu fazer um recorte apenas. Hoje, um produtor rural
perdas de toneladas de peixe com tanques redes na sua represa, porque uma fazenda do lado descartou resíduo do confinamento. Eu estou falando das duas coisas que a gente trabalha Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Um produtor rural que teve que esperar 1 ano para crescer os seus peixes no sistema convencional, com a ração cara, um mercado que não paga o preço, igual a cadeia leiteira. Com distribuição terrível. E o próximo, o vizinho descarta um resíduo que não era para se descartar no manancial, matou toneladas. A gente está contando ainda quantas toneladas foram perdidas. O que fez o descarte deixou o dinheiro na mesa e ainda deu prejuízo pro outro. São 2 prejuízos em um, que uma solução somente poderia resolver as dúvidas. Isso é um recorte porque foi hoje, está muito fresco ainda essa informação, mas isso é um cenário do brasileiro que o produtor rural passa a cadeia leiteira 5 horas da manhã, 6 da tarde, colhendo, tirando leite, e se tiver alteração de pH não passa, Não. e ele tem que refazer todo esse processo e muitas vezes a conta não paga. E isso ele tem que variar, arrendar para soja, arrendar para milho, para fechar a conta. Então a gente está buscando, nosso sentimento no agro é desse pessoal, é desse segmento do pequeno produtor que juntos fortalece bastante. Por isso que o associativismo e o cooperativismo, ele tem que ser transformado. Infelizmente, os goianos não têm a mesma cultura que os sulistas, mas a gente consegue, ao invés de trazer uma figura de cooperativismo, mas soluções próximas, dores próximas, resultados próximos, agrupar. Aglutinar. E é justamente o que a gente está buscando agora. Eu acho que a maior cooperativa, é claro, né, tem o espírito cooperativo que a gente vê em outras sociedades, e a nossa aqui, ela não prolifera isso muito, mas eu tenho uma tese que a cooperativa, ela tende a mutar nessas situações para o digital. O digital coopera todo mundo, porque as pessoas não se conhecem, mas mesmo assim se cooperam, né? Então, com esse seu processo de automação do container e containers mais automatizados e tudo, eu acredito que a cooperativa virtual ela surgirá meio que automaticamente. Eu estava comentando isso com o Gabriel, acho que semana retrasada, né? Às vezes a gente tem dificuldade de cooperar para comprar um trator e usar cooperativamente nas nossas propriedades. Exato. Porque em algum momento eu vou ter ciúme de você. Né? Você usou mais o trator que eu. Você produziu mais que... E na hora que estragar, quem que estraga? Isso. Mas a partir do momento que o Uber resolveu isso, Exato. né? O Uber resolveu, destruiu todas as cooperativas de táxi, sistematizou e ninguém se conhece. Os motoristas não se conhecem, mas pegam corridas. Então pensa que no futuro, né, você vai ter lá, ao mesmo tempo que você tem um caixa eletrônico de crédito de carbono, você também vai ter lá um reloginho de tipo carbonômetro, né, que vai medir lá e cada um tem o seu e todo mundo usa comum, é uma cooperativa digital, mas ao mesmo tempo as pessoas não se topam, elas não se conhecem, né, que é o que às vezes estraga um pouco, porque você produziu mais que eu. Não. Infelizmente, porque eu gosto muito do tete a tete. Concordo. Tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Concordo visitar plenamente, um mas produtor, analisando, infelizmente, digital é isso, né? Você vê as redes sociais bombando, por quê? O Instagram não passa de uma grande cooperativa, onde as pessoas cooperam para a notícia. Mas se a gente fosse montar uma agência de notícia, não ia dar tão certo. Sim, né? Ou seja, eu concordo com você, né? Eu sou do presencial, né? Que os meus pupilos aí, colaboradores, né, não levem mal, mas eu prefiro o presencial do que o home office. Sim. Né? Quando eu vejo o Nubank, as iniciativas aí do Elon Musk retornando, eu bato palma, porque a gente tem que se ver. Sim. Né? Sem se ver, eu não tenho nem ideia quando eu não vejo as pessoas. Né? Quando eu vejo o Gabriel, eu falo, nossa, não podia fazer isso. Agora, remotamente, numa call, a gente não acha. Mas é o que você está falando do agro, e é uma consequência, talvez, da provocação, é a digitalização da comunidade. Exatamente. É o que você está acabando de falar, a que- conexão da comunidade. Gostando ou não, não sei, mas quando a gente digitalizar as conexões da comunidade, que o produtor rural vai optar e ir lá tomar uma com o vizinho dele, aí é uma opção. Mas a comunidade, ela está operando no digital. E aí a gente vai ver isso Ao mesmo tempo ela tá chancelando. alastrando, porque realmente eu acho que é inevitável esse tipo de tecnologia. Perfeito.
Olha, que papo, hein? Eu acho que eu vou tirar até agora meu diploma de pós-doutor. Antes da gente agradecer aqui a participação do Raimundo, eu acho que tem que ter versão 2, 3, né? Mas vai ter outras oportunidades. Mas que ele deixe aqui a sua visão, Raimundo, sua visão de futuro, como é que você entende esse agro do futuro? Acho que você já pincelou um pouquinho, mas em algumas palavras, assim, se você pudesse deixar, como se diz, no outdoor, ou então no feed lá da sua rede social, já que a gente tá falando de rede social, né? A gente sempre vê que mundo a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E a gente vê muito o aterro sanitário, famílias catando comida. E esse paradoxo ele é muito forte para a gente. Então, nossa visão de mundo e de propósito, ela continua nesse sentido. Se a gente consegue ver um resíduo de um lado e a fome do outro, e essas duas coisas não se conectam de forma tecnológica, a gente quer desenvolver tecnologia para que isso não seja necessário, para que não tenha um resíduo e que não tenha fome. Então, quando a gente vê o agro produzindo da forma como produz, ainda quimicamente, mas que poderia produzir muito mais e melhor biologicamente, é o que a gente está buscando como propósito, principalmente os pequenos produtores. E que esse alimento chegue de fato dentro dos lares desses pequenos familiares que precisam de um preço mais competitivo. A gente está muito focado em exportar alimentos, ser um agro muito mais forte para fora, mas a gente precisa alimentar também as nossas famílias. E são os pequenos produtores, a agricultura familiar, que vai conseguir fazer isso. E a tecnologia, ela é uma ferramenta associativa, mas também ela é fundamental para que a gente consiga reduzir custos e, obviamente, vencer os gargalos. Mas obrigado aqui pela oportunidade, foi um papo muito legal, estou sempre à disposição. Foi uma honra. Uma honra, né? Obrigado, e a gente que agradece. Fui até anotando aqui que a gente aprende demais. Então, esse foi o episódio aqui do Agro do Futuro com o Raimundo Lima, fantástico, sensacional. E aguardamos você no nosso próximo episódio do Agro do Futuro. Foi um prazer. O Agro do Futuro é o futuro do agro. É isso aí.